Olá, olá, boa noite. Oi, Jaqueline. Oi, oi. Oi, oi, Eudes. Boa noite. Ai, eu acho que esse negócio tá torto. Ai, que ele tem um toque. Hoje estou combinando com Sirius, coleira vermelha, blusa vermelha, tudo para combinar com ele. Como vocês estão? Tudo bem? Ai, cadê? Ai, meu Deus, tá passando rápido aqui. Deixa eu ver. Ai, eu tô muito longe, eu não enxergo. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo certo? Como foi o final de semana, hoje, o domingo de vocês? Como que está sendo? Está sendo maravilhoso? Espero que sim. Esteja tudo ótimo, tudo maravilhoso. Meu foi lindo. Né, Sirius? Né, meu amor? Foi lindo. Oi, oi, Jacinta, boa noite. O Ferreira também, boa noite. Fernanda, muito boa noite. Rafael, boa noite, meu amor. E aí, tranquilo? Preparados para o último dia que eu vou falar sobre alguns padrões que atrapalham, padrões que foram programados na nossa infância, padrões que atrapalham o nosso desenvolvimento com a fonte criadora, quer dizer, não o desenvolvimento, mas a expansão de consciência, né? E se integrarmos com a fonte criadora, né? E aí atrapalha esses padrões demais. Então hoje vamos falar de todos os padrões que eu consegui assim, os mais básicos que eu consegui catalogar aqui, para que assim traga alguma, né, algum insight para cada um aqui, de certa forma. Vocês me escutam bem, né? Nem perguntei. Deve estar escutando bem, que ninguém reclamou, então tá tudo certo. Eu não sei se a minha voz está saindo alterada, né? Porque o Instagram tá com umas instabilidades aí na voz. Então eu nem sei se saiu alterada a minha voz. Bom, então, gente, vamos falar logo, começar a falar que o assunto é longo. Eu quero que a dinâmica vai ser o seguinte: eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder sim ou não. Ou eu faço isso ou eu não faço isso, tipo, né? Tá? Então falem pra mim aí se vocês fazem isso sim ou não, tá bom? Então, é, a ideia é a gente, para vocês perceberem qual padrão vocês estão seguindo, né? Qual padrão que vocês estão, é, como se diz assim, estão programados, né? Onde que começou essa programação, né? Então, isso são paradigmas, né? Os padrões, eles são paradigmas, né? E o que que significa isso, né? É tudo aquilo que serve como exemplo, vamos dizer assim, é um modelo de padrão que a pessoa está seguindo, né? Então, são as programações, como eu já disse, que você pode estar, né, assim, criando ao longo da sua vida, né? Então, são coisas que você está inconsciente, né? Porque você não percebe isso. Então, é uma visão que você tem do seu mundo, tá bom? Então, eu vou falar alguns e vocês vão refletir aí se isso acontece ou não com vocês, né? Então, alguns paradigmas você pode até perceber conscientemente, mas muitos estão programados dentro do seu inconsciente, dentro do seu subconsciente, tá? Então, precisa analisar, né? Qual que está programado dentro de você, tá bom? Então, primeiro, vamos lá, sim ou não, tá? Vocês vão perceber se sim, se acontece isso ou não. Tá. Por um acaso, quando vocês vieram para a Terra, né? Pensaram e que tivesse que pagar algo aqui na Terra? Ou
você pensar que fez muitas coisas erradas nas outras vidas e está aqui para pagar algo aqui na Terra? Alguém pensa assim, sim ou não? A Jaqueline, sim. Ela acredita que você está aqui para pagar algo. Tá. Bom, a Jacinta não, ó. Então estamos melhorando. Bom, vamos falar assim. Se aqui a Jaqueline pensa que sim, né, que acha que está aqui para pagar algo, mas, né, na realidade, assim, você, quando a gente pensa em, vamos colocar aqui, se a gente pensa que está aqui para pagar algo, então a gente pensa que está devendo algo, né? Então, se você sente que está devendo algo, então você é uma pessoa, você se sente uma pessoa devedora, tá? Então, se você sente que é uma pessoa devedora, então você é carente? Se você é carente, então está na frequência de carência. E aí, tudo que é carência, tudo que é carente, tudo que é negativo nessa faixa de frequência, como eu falei ontem, né, vai ser atraído para o seu campo energético, tá? Então, essa questão, assim, infelizmente, isso vem ocorrendo há muitas vidas, né? E vem instalando de dentro do seu subconsciente, ali no seu inconsciente, algo que não é verdade. Que você é pecadora, que é pecador, que você deve algo para alguém, não. Viu? Você não deve nada para ninguém, tá? Então, vamos quebrar isso agora. Não tem isso que dever. Pensa o seguinte: todas as vezes, né, que assim, que a fonte criadora, né, o vácuo quântico, Deus, né, emana uma fagulha uma fagulha nova. Pois, por quê? Porque tudo está sendo criado o tempo todo, né? Então, a primeira vez que ele emana essas fagulhas, ele cria um ego, né? Por exemplo, ele cria o ego da abelha, né? Eu gosto de dar o exemplo da abelha. Então, ele vai, cria o ego, a abelha cria o ego dela, aí a abelhinha ela vai encarnar dentro de um corpo dimensional e essa abelhinha ela vai experimentar essa consciência mínima. Então, ela vai viver algumas experiências aprendendo e expandindo com a consciência dela. Né? Então ela vai morrer e ela vai nascendo, morrendo e nascendo como abelha. Então ela vai morrendo e nascendo há muitos e muitos e muitos anos. Quando aquela abelhinha ela evolui, tá? Ela vai para um outro corpo dimensional. E sei lá, de uma cobra, por exemplo, ou qualquer outro bicho. Né? E aí a mesma coisa, vai nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo e vai evoluindo a cada nascimento. Ela vai nascendo e morrendo e evoluindo por muitas e muitas vidas e vai para um outro corpo dimensional. Por exemplo, um leão, né? Mesma coisa, até chegar no ser humano. Até aqui tudo bem, né? Deu para entender esse processo dessa consciência lá que começou como uma abelha, né? Como a fonte criadora, ela sabendo desse processo quântico em cada consciência que ele cria aqui no universo, como que ele vai cobrar algo? Não se cobra de uma consciência algo que ela está em evolução. Tá? Então é por isso que escolhemos vir para a Terra para curar nós mesmos, pois a nossa primeira missão aqui somos nós mesmos, para experienciar e aprender. Todos nós temos uma missão de estarmos aqui para aprender,
né? Então, nós somos seres que estamos num processo de evolução constante há muitos e muitos anos e que estamos aqui para ampliar a nossa consciência. Não estamos devendo nada a ninguém, pois porque se nós fazemos parte do Criador, como vamos dever para Ele, se Ele que criou? Então, o Criador, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de cada consciência que Ele criou e Ele sabe que cada pessoa, cada consciência, né, no caso, está num processo, né? Igual quando a gente faz algo que não é certo, que não foi bom e aos poucos vamos aprendendo que daquela forma não é certo e aí a gente muda a estratégia. Né? Então, nesse momento, a gente deve ser cobrado porque está aprendendo? Não. Entende? Então, essa questão de achar que estamos aqui para pagar algo não é certa. Tá? A gente tem que tirar essa parte da mentalidade, né, da nossa consciência para a gente evoluir. Tá bom? Então, esse é o primeiro paradigma, né, que eu quero falar. Tá? O segundo paradigma é: quem aqui, sim ou não? Digam para mim. Quem aqui já pensou assim? Deus está lá no céu e eu estou aqui na terra. Aí eu rezo para um Deus que eu não sei onde ele está direito e nem sei se ele me escuta. E aí? Quem já pensou isso? Que Deus está lá no céu, que eu não sei aonde, e eu rezo para esse Deus e eu não sei se ele me escuta, ou eu rezo, faço um monte de oração e não tenho resultado nenhum. Alguém aqui já disse isso? Já teve. Mamãe já pensou muito isso, né, mamãe? Já pensou que Deus rezava, orava e não tinha resultado, né? A Jaqueline também já passou por isso. Bom, então, isso significa, sabe o que, gente? Que eu aprendi? É uma separação. Pensando que não é divino, pensando que é inferior a Deus, né? E o que você está colapsando? Inferioridade. E inferioridade atrai o que para o seu campo? Né? Mais coisas negativas. Não existe essa questão de tempo e espaço. Isso só existe aqui na 3D. Não tem esse negócio de horário, de dia, tal, não tem. A partir da 5ª dimensão não existe mais dia, não existe mais hora, não existe mais tempo, não existe passado e muito menos futuro, pois tudo é um quantum energético, né? Então Deus não está em lugar nenhum, pois Ele é tudo. Ele está em todos os lugares. Ele está em tudo. Então, ele não vai estar só num lugar, ele vai estar em todos os lugares. Então, por isso que os seres de luz, eles não falam datas, porque tudo é incerto. Não existe tempo, não existe espaço a partir da 5ª dimensão. E mesmo que eles dissessem uma data, pode ser que mude, porque igual já aconteceu em 2012, acho que teve diz que ia ter alguma coisa, e depois 2019 também ia ter. Aí agora já estão falando 2025, 2026, sei lá, gente, será? Não, a gente não deve ficar pensando no futuro, né? Se vai gerar ansiedade. Ansiedade é uma frequência baixa, né? Então não precisamos nos preocupar de quando vai acontecer a transição planetária, né? Se estamos cumprindo o que viemos para cumprir, né? Então isso vai gerando ansiedade na gente, tá bom? Então esse é o segundo paradigma que eu queria passar para vocês, que se Deus não ter essa separação,
porque nós somos parte de Deus, nós somos centelha divina que viemos dele, né? Então, não existe essa separação. Ele está dentro de nós, né? Então, a gente tem que acreditar nisso, né? Que ele está dentro de nós, tá? Aí, terceiro padrão, ó, tem muita gente falando sim, já falou sim para os dois, tá? Vamos ver o terceiro. Quem aqui já ouviu falar, né? Ou assim, quem aqui já disse ou já ouviu falar, alguém da família falar, dizer que dinheiro é sujo, de que o dinheiro não presta e de que o dinheiro é o maior causador de problemas do mundo? Quem que já ouviu falar? Eu já ouvi muito de mamãe falando isso. E aí? Já ouviu falar? Jacinta já ouviu falar? Então, isso aí é muito complicado. Jaqueline, você não ouviu? Ai, que bom! Que bom que você não ouviu isso. Maravilha. Então, é... então essa pessoa, o que que essa pessoa ela tá? Ah, pessoal em volta de mim se amarra em. Que bom, olha só. Então, uma pessoa que já ouviu falar isso e acabou pegando isso como para ela, né? Ela tá o quê? Amaldiçoando o dinheiro. Ela está colapsando a falta, né? Então, assim, ela está colapsando que não tem dinheiro, mas ela precisa pagar as contas. E aí ela quer dinheiro, né? Então, gente, assim, essas coisas entram na frequência, né? De que o dinheiro não presta e de que o universo não vai te mandar mais dinheiro? Não vai, porque se você está falando que não presta, então ele vai entender que você não gosta de dinheiro, né? Então eu já tive que trabalhar muito essas emoções por causa do dinheiro, pois eu tive uma infância com muita falta dele, né? E a minha mãe o tempo todo, né? Ficava praguejando, né, mamãe? Fala aí, confessa aí. Que o dinheiro não prestava, né? Porque ela recebeu a educação assim na infância dela. E aí ela passou para mim. Entende? Conseguem perceber a importância disso? Né? Ó, a Selma também aqui, a mãe dela falava. Tá, gente? Então, o dinheiro, ele falava que não trazia felicidade. Complicado, né? Manda buscar. Claro que traz felicidade. Nossa, felicidade demais. Se você quer ir, você não precisa ir comprar um remédio, você ter o dinheiro para comprar o remédio. Você precisa ir num posto de saúde, você ter o dinheiro. Você quer comprar alguma coisa lá que é legal para você, para o seu desenvolvimento, comprar um livro, né? E você tem o dinheiro para comprar. Então, como que não traz, né? Quer ir fazer uma compra enorme no mercado para ter o alimento da família. Isso é felicidade. Claro que é. Traz felicidade, sim, com certeza. Então, eu mudei totalmente a minha mentalidade de falar, né? Então, a abundância, a prosperidade e riqueza vai vir para uma pessoa que fica praguejando o dinheiro? Não, porque ela não quer. Infelizmente ela não quer, ela fala que não quer, ela fica o tempo todo, porque o universo ele não entende isso. Ele não entende palavras, ele entende sentimentos. Então se a pessoa ficar falando, praguejando, né? Então, ó, a Selma também mudou. Dinheiro traz dignidade, sim, totalmente, muita dignidade, né? Então, outro ponto a ser acrescentado é quando a pessoa fala mal de rico. Fica falando palavras assim, né? Que rico não presta, rico só fica roubando, não sei o quê. Fica morrendo de inveja do rico,
está colapsando isso também para a vida, né? Porque se está xingando o rico, está invejando ele. Então, quando for rico, vai acontecer o que com você? Não vai ter nada. Simples assim, né? Então, o dinheiro até às vezes o dinheiro até entra na vida da pessoa, mas ela mesma gasta inconscientemente, pois ela acaba se sabotando, né? Se auto-sabotando, né? Porque e a energia do dinheiro a gente sabe, né, que aquela pessoa assim, quando o dinheiro ele gosta de quem gosta dele, né? Se a pessoa ela não gosta do dinheiro, ela acaba tirando isso da vida dela. Entende? Então, rico não vai para o céu. Olha só. Então, gente, o dinheiro, ele é essencial para nós, muito importante para nós. É a nossa moeda de troca aqui nessa dimensão. Então, nós devemos querer sim. Precisamos sim. Não há nada de errado de querer dinheiro. Não há nada de mal em querer dinheiro, ter abundância, né? Porque nós merecemos ter uma vida abundante, nós merecemos ter toda a riqueza do mundo. Devemos querer sim, pois temos o direito de sermos prósperos e abundantes. O Criador quer isso pra gente. Quem complica é o ser humano, preso nas suas crenças, se auto-sabotando, né? Então, e isso também vale inclusive para quem, assim, em questão de relacionamento, né? Atrapalha até no relacionamento isso, né? Você achar que nenhum relacionamento vai prestar e você não consegue se relacionar com ninguém também. O pior, se essa pessoa, assim, é casada com alguém e ela fica reclamando, né, de dinheiro e ela acaba separando, né? Porque a energia ali naquele campo é totalmente diferente, né? Então não dá muito certo um relacionamento quando há brigas no relacionamento por causa de dinheiro, por causa de um monte de coisa, tá? Então o dinheiro sim, ele é essencial, muito essencial pra gente. É a nossa energia de troca, isso mesmo, Selma. É a energia de troca que a gente precisa muito aqui na 3D, tá? Então para quem tem esse pensamento de que dinheiro é sujo, é um padrão que está se repetindo e normalmente vem da infância. Quarto padrão é pensar que, assim, por acaso aqui alguém em algum momento da sua vida já disse que não merece alguma coisa. Em algum momento vocês já disseram para si mesmos que não merece algo, que não é digno daquilo, que não pode ter aquilo, que nunca vai conseguir aquilo. Alguém já disse isso? Já ouviu isso na vida? Sim ou não? Ah, não, sempre achou que merecia. Muito bem. Mas se tem alguém que já em algum momento aqui disse que não merecia algo, o que essa pessoa está atraindo para ela? Que ela não merece, né? O sentimento de não merecimento, né? Então ela pode até pensar que tem alguém assim enviando esse tipo de energia para ela, mas não tem nada a ver, né? É questão dela mesmo, né? Mas a realidade é você mesmo atraindo isso de não merecimento para si, né? Dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, né? Assim, falar outra coisa assim, ficar falando que eu sou tão boa, tão boa, mas o universo não me manda nada, ou quando ele manda, ele só manda essas coisas ruins pra mim, e eu não quero. Tipo, né?
Então, infelizmente, quanto mais falar, mais pensar que não merece tal coisa, não vai conseguir descolapsar e nem ter o poder de colapsar coisas boas na vida, porque o tempo todo tá falando que não merece. Então, lembra, não existe negociação com o universo, não existe contratos, não existe acordos com o universo. Esse assunto aí já é um outro tipo de energia, né? que vocês sabem muito bem quem faz isso, né? Então, o universo, ele não vai dar nada, nada em troca, e sim você é quem vai se colocar na frequência e nos pensamentos e sentimentos certos para atrair frequências e coisas boas para a sua vida, né? Então, se colocar em frequências negativas vai sempre atrair coisas negativas para a vida, né? Então tem que prestar muita atenção no tipo de sentimento, no tipo de palavras, né? Porque que você emana, como eu disse, como eu estou dizendo desde o primeiro dia, o universo ele não entende português, não entende italiano, não entende inglês, não, né? Ele entende sentimentos, ele entende o que você está emanando como sentimento e o que você está vibrando como sentimentos, tá bom? Outro paradigma, outro padrão muito assim que muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas falando. Se tem alguém aqui dizendo que não consegue encontrar ninguém, que as pessoas com quem se relaciona, elas não ficam com a pessoa, e isso não só namorado, namorada não, pode ser amizades também, tá? Essas pessoas elas vão embora, ninguém presta, elas não prestam. Quem aqui já disse isso em algum momento na vida, né, com relação a outra pessoa? Alguém já disse isso? Teve alguém que já... Ah, Jaqueline não, nunca falou isso. Que bom, muito bom. Esse padrão você não tem instalado dentro de você. Ah, Jacinta também não. Muito bom. Mas se tem alguém que já falou esse tipo de coisa, é uma pessoa que já está dizendo ali que eu não consigo, né, que não consegue nada, que assim colapsou a onda de quê? De que não consegue, né? E vale para tudo. Não consegue comprar nada, não consegue encontrar ninguém, tá? Então isso vale para tudo, né? Que bom que ninguém aqui, muito bem, que ninguém tem esse padrão instalado aí dentro de si, né? Isso é muito bom, porque uma pessoa que fica falando que não consegue, que né, não vai nada dar certo, ela vai atrair pessoas que estão na mesma vibração, né? Então, se a pessoa está deprimida, se a pessoa fica reclamando, se ela tem visão de mundo negativo, sem poder assim, sem poder pessoal, né? Sem vontade na vida, é uma pessoa que vive estressada, assim, a outra pessoa não vai querer, né? Então, se a pessoa não tiver na mesma vibração, não vai acontecer, não vai rolar isso, né? Então, ela entra na mesma onda da depressão, né? Então, por exemplo, se você está num relacionamento e vive deprimido, reclamando, a pessoa, ela não aguenta ficar perto de você, da pessoa ali, né? Ela não aguenta ficar perto de uma pessoa que vive reclamando, né? O que vai acontecer? Duas coisas. Ou ela entra na mesma vibração e fica as duas ali vibrando as mesmas coisas, ou um vai sair do relacionamento. Não tem quem aguente que fique ali, sabe? Com uma pessoa reclamando o tempo todo, cheia de problema, né? Triste. Não vai, não flui,
né? E aí se a pessoa está num relacionamento alegre, feliz, em gratidão, em paz, então ela vai conseguir encontrar pessoas que estão na mesma vibração que ela, né? Então vai ser diferente. Então, amizades diferentes, amizades com amor, com harmonia, né? Porque ninguém aguenta alguém reclamando o dia inteiro, né? Não vira, não dá certo. Então, que bom. Que bom que nesse aqui ninguém falou nada. Tá tudo certo. Bom, sexto paradigma. Quem aqui acredita que a Terra é um planeta hospício, que é um planeta prisão e que não quer mais morar aqui, quer ir embora para casa, que aqui não flui nada para si, que aqui é horrível, que aqui não dá, que aqui eu não quero mais morar aqui, quero ir embora para minha casa? Quem aqui fala isso? Eu falava, falava, agora não. Quem aqui tinha esses questionamentos? Ficava reclamando de estar aqui na Terra. Alguém? Tudo certo? Ninguém reclamava? Algumas vezes. A Selma. Eu disse, vou puxar suas orelhas, hein? Eu posso puxar suas orelhas. Não pode, não pode, né? Porque, assim, Gaia é um ser vivo, né? Que tem consciência, né? E assim, Gaia, por generosidade, ela resolveu acolher nossas consciências e tudo que existe sobre a Terra, né, sobre Gaia, numa determinada frequência energética, vamos vibrar em certa frequência. Então, nós estamos aqui experienciando algo. A Terra é um planeta incrivelmente lindo, maravilhoso, um dos planetas mais lindos e perfeitos desse sistema. Então, eu antigamente, sem sabedoria, eu falava, eu não tinha entendimento desse mundo em que vivemos. Eu falava que o planeta Terra era um hospício, uma prisão, mas eu comecei a perceber que quanto mais eu falava isso, eu estava entrando numa frequência de loucura, de condenada, de pecadora, de devedora. E eu não sou louca, eu não estou presa aqui. Então eu estava atraindo esse tipo de energia para mim, para o meu campo, né? Então eu vim aqui e muitos de vocês vieram aqui porque quiseram, para cumprir uma missão aqui. Muitos levantaram a mão para ajudar nesse processo de transição planetária. Então hoje eu agradeço imensamente Gaia por me acolher. Todos os dias nas minhas orações eu envio luz para o planeta, para as pessoas, pela acolhida, né? Então a gente está aqui, nós todos estamos aqui, a maioria, para experienciar, né? E estamos experienciando coisas parecidas, só que uns é para o negativo e outras para o positivo, né? Quem está experienciando para o negativo está com dor, está com sofrimento, está com culpa, está com perda, com medo, e outros com amor, com abundância, com gratidão, com alegria. Mas lembre-se sempre que se a gente passa por alguma coisa negativa, é porque está experienciando isso e porque quer experienciar isso.
A mesma coisa do ao contrário, né? Está passando por um momento de alegria, de satisfação, de paz, de amor, é porque quer passar aquilo, né? Então, por que que essas experiências são tão parecidas para todos? Porque a fonte, né, a Criadora, Deus, ele determinou assim. Pessoas que estão na mesma frequência, né? Elas vão experienciar aquilo que elas querem, porque estão na mesma frequência. Então Deus, ele não vai ficar julgando, ele aceita todo mundo. Não existe predileto, quem está vibrando no amor tá tudo certo, tá vibrando mais alto, tá todo mundo vibrando isso, beleza, mas uns que estão vibrando ali embaixo, tá tudo certo, tá tudo bem, tá experienciando, tá aprendendo, tá vivendo, tá evoluindo. Olha que lindo, né? Evoluindo, tá? Então isso é muito importante a gente perceber, certo? Sétimo, meu Deus, já é hora. Já tá tarde. Sétimo paradigma, então. Quem disse por um acaso, em algum momento, que o ser humano não presta? Alguém já disse isso? Que o ser humano ele não presta? Que o ser humano não faz nada com nada? Que o ser humano é ruim? Quem já em algum momento disse isso na sua vida? Já teve alguém que falou isso? Eu acho que eu já falei isso, mas era bem presa na Matrix. Acho que eu já falei algo parecido, mas faz muitos anos. Então, quando assim a gente... Jacinta já disse também, né? Então, assim, quando a gente fala isso, a gente entra numa faixa de vibração de que não quer ninguém na vida da gente e que prefere ficar sozinho ou sozinha. Então, estar com esse tipo de sentimento, de pensamento, de que ninguém presta, falar assim, que não vou me relacionar com ninguém, porque eu não gosto de ninguém. Eu não gosto da família que eu nasci, a minha família não presta, não gosto de ninguém, assim, sabe? Não... Então, perceba que cada um aqui é uma consciência e o outro também é uma consciência que também está aqui trabalhando. Então, cada um vibra no que quer acreditar. Não é que as pessoas não prestam, é que as pessoas ainda não têm consciência dos seus atos. Então, julgar que ninguém presta, você está falando de certa forma de quem? De quem que a gente está falando quando a gente julga o outro? De Deus, né? Então, cada consciência faz parte de Deus. Então, se você está julgando o outro, você está falando mal de Deus. Entende isso, né? Então, seres muito evoluídos, né? Os anjos, os mestres ascensionados, um dia eles passaram aqui na Terra. E as suas consciências evoluíram para estarem onde eles estão hoje. Então, julgar que ninguém presta, reclamar que as pessoas se afastam de você, é porque a sua intenção é afastar-se de todos ali da sua vida, de toda a sua volta, né? Então, olha o tanto de programação, né, que tem ali quando a gente fala que aqui o ser humano não presta, tá? E isso atrapalha o nosso desenvolvimento, né? E aí, o oitavo paradigma. Por um acaso aqui alguém tem medo de algo? Medo, qualquer tipo, medo. Tem algum medo de algo? Qualquer coisa. Não importa o que, tem medo.
Ninguém tem medo de nada? Que assim, o medo é como se fosse, assim, atrapalhasse a vida, né? Então, o medo, por exemplo, muitas pessoas têm medo da morte, por exemplo, né? Mas a morte é um fato que a gente vai um dia passar por esse processo, né? Tem medo de altura, tem medo, sei lá, de alguma coisa, né? Então, é importante a gente enfrentar esses medos, né? Assim, o cérebro humano, ele está sempre regido pelo ego. Lembra que eu falei ontem do ego? Então, a consciência física, junto com o ego, faz ter o medo de algo, entende? Porque, assim, o cérebro, ele não entende, ele não sabe o que acontece depois da morte. Então, por isso que ele tem medo. Por exemplo, da morte, né? Falando da morte. Né? Então, assim, ele não sabe o que vai acontecer lá depois, ele não sabe da questão da consciência espiritual, ele não sabe o que acontece depois, né? Então, como que pode enfrentar esse medo? Normalmente é fazendo as saídas do corpo, conscientes, né? Perceber que a vida continua, né? Depois daqui. Né? Que esse corpo físico, um dia ele vai voltar à Terra, né? Então ele vai acabar, entende? Então, assim, a vida é a consciência é eterna. Nossa consciência, ela é eterna. Então, muitos traumas emocionais que temos vêm muito de nossa infância e que também podem vir do passado, de vidas passadas. Então, o medo, ele fecha essas possibilidades da gente mudar, né? Às vezes, coisas como o pai, a mãe, o irmão, alguém da família fala alto, grita, humilha, ou vê uma briga dos pais, se machucar com algo, tudo isso traz o medo, né? Mas assim, o medo, ele fecha as possibilidades de mudar. Por quê? Porque ele impede, olha só, ele impede o colapso da função de onda, né? Que é aquela intenção de querer algo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo, sei lá, ela tem medo de algo, mas ela quer comprar um carro. Ela tem medo, assim, que na família, por exemplo, passou muita dificuldade, então ela tem o medo disso, mas ela quer comprar um carro. Dentro dela, ela tem essa questão do medo de comprar um carro, porque vai vir uma dívida para ela pagar. Porque ela lembra lá dos pais sofrendo com os boletos. Então, esse medo atrapalha, né? Então, tem um medo ali instalado, ela não colapsa a função de onda de comprar um carro ou qualquer outra coisa que ela queira comprar, né? Porque ela lembra da situação do passado e aí ela não consegue colapsar aquele desejo dela, né? Aí fica lá, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Não vai, não adianta, porque ela tem que limpar essa programação de dentro dela para conseguir ter a intenção, né? Porque se ela não limpar, ela não vai colapsar e ela vai acabar descolapsando a intenção de querer algo, né? Então, assim, o medo ele só consegue, a gente só consegue resolver o medo quando ele vem à tona, tá? Então, enquanto a gente ainda ficar com aquele sentimento de medo de algo, não vai conseguir tomar uma ação e não vai saber como agir na sua vida. Então, não saber qual é o problema que vai tomar, então ela precisa descobrir como que surgiu esse medo, de onde vem esse medo, ressignificar, dessensibilizar e depois reprogramar
somente coisas boas para ela conseguir ter o colapso da intenção que ela mais quer na vida dela. Entende? Então é importante a pessoa perceber de onde vem esse medo e tratar esse medo, né? E aí o último paradigma, né, o último padrão que eu tenho para falar é um vício de pensamentos negativos. Por um acaso, alguém aqui tem pensamentos negativos de alguma forma? Existe algum pensamento que está ali pensando negativo? Que o pensamento, ele é um vício, né? E o negativo mais ainda, tá? Então é meio que como se fosse um hábito que muitas pessoas não veem e não conseguem sair disso, tá? Por quê? Porque estão tão acostumados a um monte de gente aqui. Então, ó, presta atenção, gente. Esse vício negativo é porque está tão acostumado com essa frequência negativa na vida, e o cérebro está tão acostumado com isso também, e a processar informações de baixa frequência, né? E qual a solução para esse paradigma? Concentrar na sua meditação, né? Nos seus pensamentos, prestar atenção nos seus pensamentos e ficar policiando os seus pensamentos, né? A Jaqueline, ela sim, às vezes aí me corrijo, né? Então, eu tenho um exercício que eu aprendi, acho que o Hélio Couto fala muito ele, né, que assim, falar cancelado com o pensamento, tá? Pensou em alguma coisa negativa, opa, cancelado, tá cancelado esse pensamento, né? Então, durante o dia, começa a observar seus pensamentos. Veio alguma coisa negativa? Fala, não quero isso, tá cancelado, não quero mais esse pensamento. E deixa ele ir embora, agradeça ele chegar e fala, cai fora, não quero você aqui. Veio outro pensamento, de novo, não quero você aqui. Agradeço, mas pode ir embora, tá cancelado. Não quero esse tipo de pensamento, né? Então, assim, ficar o dia inteiro, ficar fazendo esse tipo de cancelado, 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 fala mesmo, né, Jaque? Né? Então, a gente ficar falando isso, porque pode ser que demore uma semana, um dia, um mês, um ano, né? Sim, 3 vezes, que a gente fala para 3 planos, né? Então, ó, pode ser que a pessoa que, se ela tiver há muito tempo, assim, com muitos vícios, né, falando esse negócio de pensamentos negativos, pode ser que ela demore um pouquinho mais, né, pode ser que ela demore alguns anos para tratar isso, né, porque é um trabalho de consciência, né. Então, assim, esses padrões são muitos padrões, existem mais padrões, né, eu trouxe alguns, que aqui não ia dar para falar todos, né? Porque é muita coisa. Mas assim, como eu falei tanto, 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 e aí, como desprogramar esses padrões da vida dela? Como que faz para desprogramar isso? Aqui eu não vou conseguir falar nenhum, porque eu não sei, eu tenho que conversar com cada um para saber como que é que faria isso, né? Para desprogramar tudo isso. Então precisaria analisar profundamente isso, né? Então, por isso que eu criei a mentoria, né? Para trabalhar esses padrões, né? Todos esses padrões, todas essas questões, né? Tanto no emocional, no espiritual, no mental, no físico, tá? Então, muitos podem estar no físico também, né? Então, eu e a minha egrégora, nós ampliamos o tratamento, a forma de tratamento, né? Porque eu percebia que depois que a pessoa passava pelo tratamento, ela ficou perdida, né? A pessoa fica muito perdida.
não sabe o que fazer com o seu despertar, não sabe para onde ir, não sabe quem seguir, né? Então eu pensei de criar uma comunidade, né, onde a gente vai se apoiando uns nos outros, né, que pudéssemos ser, assim, nos ajudar, né. Então eu fiz dessa mentoria, né, assim, com um plano anual que a gente vai fazendo várias atividades, vários conteúdos, vamos tratando os programas, as programações que foram ali instalados na infância, né? E vamos cuidar dessa pessoa, né? Então cada um está no processo, cada um precisa de um apoio, né? Então essa mentoria ela é em grupo, né? Então quem se sentir confortável para participar dessa mentoria, tá bom? Para que a gente possa ativar, né? Limpar essas programações e ter a conexão com a fonte criadora, que é o mais importante. Mostrar para cada um que cada um tem o poder, cada um tem o poder de criar igual a fonte. Então, criar tudo para a sua vida, né? Criar coisas boas para a sua vida. Então, é uma forma bem interessante de fazer esse tratamento, de trabalhar essas emoções, né? Com atividades mensais, atividades semanais e às vezes até diárias, dependendo da situação, né? Então, tratar questões do passado, que é importante tratar essas questões do passado, limpar para deixar para trás e não ficar trazendo para a vida atual, né? Limpar, é importante também fazer o alinhamento dos chakras, né? Então, assim, tem até ativação do seu arquétipo, né? Que eu falei um pouco sobre isso ontem. Então, foi ontem que eu falei sobre o arquétipo. Qual é o seu arquétipo que Deus te enviou para você ser aqui na Terra? Né? Então, descobrir qual é o seu arquétipo, ativar ele e colocar ele em prática para você ser quem você realmente é. Então, trabalhar com muitos códigos de luz, decretos, né? Então, fazer estudos de alimentação saudável, muita limpeza, né? Fazer limpezas com contatos extrafísicos, com o seu eu superior, com o seu eu do futuro, né, com os seus mentores, com a sua família cósmica e fazer todo esse planejamento, esse projeto é bem grande, né, porque é importante que, como eu disse, nós estamos aqui para criar e experienciar, né? Porque Deus ele cria o tempo todo, então nós podemos criar o tempo todo. Então é importante que a gente crie o tempo todo para a nossa evolução, igual o exemplo da abelhinha, tá? Então eu quero que todos aqui possam assim ter prosperidade, ter abundância, ter dinheiro, sim, conquistar os sonhos, sim. Devemos conquistar nossos sonhos, isso é muito importante e principalmente se conectar com a fonte criadora, tá? A energia da fonte criadora é gigante, imensa. Eu acho que eu tive um contato com um pedacinho da fonte. Eu acho que eu meio que encostei ali perto, porque a energia que eu recebi foi muito forte. Então, assim, eu sinto que o meu coração tá mais leve nesses últimos dias, depois de muitos processos que eu estou passando aqui. Então, é muito legal ter esse momento com a fonte, com Jesus. Nossa, é muito lindo. Eu tive a oportunidade, até esqueci de contar para a mamãe, vou contar aqui agora. Ela tá aí, então ela já fica sabendo. Toda hora eu falo que eu vou contar para ela, eu esqueço. Sempre quando eu vejo Sananda, eu não via os olhos. Ou eu ouvia de costas, ou eu via de lado. E aí, esses dias, essa semana que passou aqui agora, eu tive uma projeção. E aí eu encontrei Sananda. E aí eu falei, eu queria tanto te ver, que eu nunca vi.
eu só via, ou eu via de longe também, né? Aí eu falei, então olha pra mim. Aí eu falei, eu não posso olhar pra você. Eu falei, por que não pode olhar pra mim? Porque os seus olhos brilham, é muita luz e eu vou ficar cega. Aí parece que tinha um véu, sabe, na minha frente. E aí parece que tirou esse véu e aí falou assim, ele falou, olha pra mim agora. Nossa, é muito lindo. E eu senti ele pegando na minha mão. E eu quero que vocês sintam isso, sabe, gente? Porque é diferente, é uma emoção, é uma alegria, é um misto de tanta coisa tão importante. E assim, que vocês possam ter esse contato. Eu recebi muito da minha consciência pleiadiana falando que você precisa mudar seu trabalho, seu projeto e se conectar mais com as pessoas, nos sonhos das pessoas, limpar a mente das pessoas. Então, por isso que o meu processo mudou bastante. Estou passando por um processo bem grande aqui também e de superação, de autoconhecimento. Por isso que quando eu descobri sobre tudo isso aqui, eu falei, não, eu vou contar para todo mundo, porque todo mundo precisa saber, né? E eu estou usando todas as técnicas que eu estou aprendendo, todas as ativações que eu estou aprendendo, que eu estou fazendo em mim, eu quero fazer nas pessoas para poder ajudar mais ainda esse desenvolvimento com a fonte, né? Essa experiência de estarmos aqui para criar e estarmos conectados com a fonte criadora. Então, quem quiser fazer parte desse projeto, né? Se tiver alguma dúvida, pode me mandar no direct. Se estiver interessado em fazer parte dessa mentoria em grupo, é tudo voltado para a fonte, para Jesus, né? Essa egrégora, ela é muito grande, tá? E nós estamos esperando, todos estão esperando que todos possam enxergar, porque vai acontecer muitas coisas que eu não posso falar aqui agora, né? Teria que ser uma outra live para falar sobre as coisas. Que nós vamos precisar estarmos limpos das programações. É o que eu posso dizer. Entende? Então tem que limpar dessas programações para não sofrer quando o negócio começar. Vocês entenderam? Depois eu tenho que fazer uma live sobre isso, tá? Então quem se interessar em participar dessas limpezas, dessas programações, tem o link ali no perfil, tá? Aqui do Instagram, mas depois eu vou colocar lá no YouTube, vou deixar lá na descrição. É só clicar ali no link, tá bom? E qualquer coisa, se for questão financeira, me chama. Quer fazer, mas tem problemas financeiros, me chama que eu quero ajudar a criar o seu sonho, a limpar essas programações e a conectar você com a fonte, com Deus, né? Porque é importante todos estarem conectados, limpos dessas programações. É muito importante isso para nós, nesse momento, sair desse sistema, dessa matrix que nos prende, né? E a gente precisa ser liberto, a gente precisa ser livre, né? Para poder cumprir a nossa missão, que alguns têm missão, né? Alguns têm missão, né? Eu tenho uma missão, é essa missão aqui, fazer esse projeto. Mas alguns só estão aqui para experienciar, mas só que precisa experienciar e ficar limpo, para aí encontrar a sua mônada lá, né, o seu sistema ali das suas mônadas e falar, eu evoluí em tal processo, né? Então é importante. Então, quem sentir que precisa fazer essa limpeza, olha lá no link aqui da bio, tá, do Instagram, e aí, nossa, estão falando que eu tenho 30 segundos para encerrar. Olha, eu não sabia que o Instagram tinha tempo. Então é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente cada um de vocês aqui. Vou ter que encerrar, tá bom? Gratidão, gratidão. Me chama no direct quem tiver dúvida ou olha ali no link da bio, tá bom? Então, muito boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Vai encerrar aqui.